Que conexão, uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. Olá, bom dia! Sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Um bom dia especial para quem está fazendo aniversário hoje. Tudo de bom, felicidades, sucesso sempre e que Deus continue abençoando. Sexta-feira, participação hoje de Heitor Sansduro, nosso comentarista participando. Bom dia, Heitor, seja bem-vindo. Bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes da Rádio Virtual. É um prazer estar aqui com vocês. Microfone do Heitor, por favor. Ok. Nós aproximamos um pouquinho mais do microfone, Heitor. Isso, maravilha. Bom, para quem estava aguardando a previsão do tempo, ontem, chuva, durante a madrugada também, e hoje amanhece esse sol. A temperatura se mantém na baixa, é isso mesmo. Nós vamos ter aí o fim de semana o sol, um pouco de chuva e aquele frio no início das manhãs e no cair da noite. Então, começar a pensar em tirar os agasalhos aí do armário, porque chega agora o outono e daqui a pouquinho as temperaturas já estão nas proximidades para o inverno, não, Heitor? Heitor, que fica muito na transição Baixada Capital, sente bastante essa mudança do clima, né? Nossa, nem fala, Márcio, às vezes eu estou aqui em São Paulo, estou no interior de São Paulo, correndo esse interior do Brasil todo, e é difícil, pega climas aí totalmente variáveis, né? E correr, né, Márcio? Correr para chegar no denominador como todo brasileiro, que vamos lá. Você para alcançar seu objetivo. Bom, probleminhas técnicos que estão ao vivo é assim mesmo. Bom, lembrando que no final de semana, apesar do inverno, há sempre uma questão de trânsito envolvendo a cidade de Praia Grande, né? Nós estamos aí sofrendo uma questão diferenciada. Mesmo apesar do inverno, as pessoas estão descendo a praia. A Praia Grande se torna um dos grandes destinos, né? E com a facilidade do acesso, melhor, né? O comércio agradece, né, Heitor? Com certeza, né? É. Ruim é para quem sobe e desce todo dia, para quem na parte de São Paulo, né? E às vezes eu realmente na sexta-feira que eu vi que eu vou a São Paulo hoje, eu tive o privilégio de estar aqui, abrir mão desse trabalho da sexta-feira. Mas realmente, quando começa mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, o fluxo de descida fica violento, fica bem carregado. Bom, lembrando essa questão de São Paulo, São Vicente, trânsito e tudo mais, e a proximidade, nós tivemos aí o caso da técnica em enfermagem que pegou um Uber e, de acordo com os relatos dela, foi sedada, entrou uma outra pessoa, uma outra mulher no Uber, e ela estava grávida, né, e estava entrando em trabalho de parto, e acordou em São Vicente, sem a criança, sem o bebê. Policiais foram acionados. Ela foi levada ao pronto-socorro, né? Contou a questão da história. Por volta de 11h30 da manhã de terça, no dia 3, né? Ela pegou esse Uber e acordou aqui na Baixada no dia seguinte, sem a criança. Foi levada ao hospital e o hospital não detectou indícios de gravidez. Apesar de fotos, apesar de toda uma situação, não detectou indício de gravidez. Inicialmente ela se recusou a fazer os exames e depois concordou em fazer os exames. E após o exame de sangue e todos os outros necessários, observou-se que não havia indícios de gravidez. E ela saiu do hospital. Situação complicada, não, Heitor? Pode estar grávida, pode não estar grávida. Se estiver grávida, onde está o bebê? Se não estiver grávida, o porquê de uma atitude como essa, né? É a dúvida não só complicada, como complexa, né? Porque temos que ver o seguinte, certamente as autoridades policiais da comarca, onde os fatos ocorreram, já devem estar atuando, né? Mesmo porque vão ter que ser chamados tanto essa pessoa que se diz houve esse prejuízo, né? Essa gravidade com ela, né? Como também o hospital deve ser chamado, o próprio motorista do Uber deve ser chamado, ou seja, todas aquelas pessoas que compõem
e que fizeram parte desses fatos, fatalmente vão ser ouvidos pelo delegado, né, pela polícia, e de certo vão chegar no denominador. Isso aí é certeza, porque a atuação da polícia nesses casos é impressionante, ela é dinâmica. Às vezes a gente escuta até clientes falando, pô, Heitor, é demorado. Não é demorado não, ela é investigativa mesmo e eles têm uma atuação muito boa mesmo. Me fez lembrar agora a grávida de Taubaté, naquele caso da grávida Isso, de Taubaté, que teve é. toda essa situação e na verdade era um Também. fake. Era um fake. Bom, falando aí na questão de justiça, multas de trânsito. Nós tivemos acréscimo de multas de trânsito e com certeza elas pesam no bolso do brasileiro, né? E, lógico, as pessoas ficaram muito tempo em pandemia, quando voltou a atividade, muitas pessoas se perderam aí no trânsito, até pegar o ritmo novamente. Heitor, as multas são feitas. Só que muitos dos consumidores, muitos dos motoristas não entendem que eles têm um período que eles podem recorrer da multa. É um direito que lhe é garantido. Qual é o procedimento para isso, Heitor? Então, Márcio, é o seguinte, a partir do momento que o infrator recebe aquela infração, né, a multa, ele é notificado e ele tem um prazo de 30 dias para essa notificação. Decorrido desse prazo, ele não sendo notificado, logicamente que perde a valia, né? E ao receber essa multa, ele tem por correto recorrer. Se ele realmente cometeu a infração e não tem como se esquivar daquela situação, ele vai ter que recorrer. E no caso, se não for ele o condutor, certamente ele deverá indicar. Só que essa indicação ela não é aleatória, né? Não simplesmente assim, o meu carro é o meu carro, eu vou indicar o outro. eu vou indicar o Márcio para a infração. Não, o próprio Márcio vai ter que assinar comigo, determinando que aquela infração foi cometida por ele no veículo de minha propriedade, né? E com relação às multas, mas o pessoal tem que tomar muito cuidado mesmo, porque elas são de leve, grave e gravíssimas, né? E dependendo da situação, pode até se correr a perda da carteira de Perde a motorista. carteira e tem multas de 2.000 e poucos reais. Aqui não Sim, vamos sim, relatar sim, o número sim. das multas, porque são várias, né? Aham. Mas chama atenção a isso. Você comentou que 30 dias tem que ser Tem que comunicado. ser comunicado. Em até 30 dias. Até 30 Passou dias. esse prazo, Prescreve. prescreve. Então, se eu receber uma intimação, uma multa... Suponhamos que você correu a multa no dia 1º de janeiro, né? E você recebe ela no dia, vamos falar até dia 2 ou 3 de fevereiro, decorrer daquele prazo, ela prescreve. Então, do primeiro... Vamos colocar, porque fevereiro tem 28 eu dias. fiz os cálculos, depois eu comecei a perceber Então, se eu que não ia pegar- dar certo. Se eu pegar no 1º de maio, se eu sofri uma Perfeito. infração no 1º de maio, chegar no 1º de junho, eu não recebi esse auto, se eu receber depois, ele não tem Não, valia. então, ela está prescrita, né? Na hora de recorrer, você vai lá e esclarece, ó, em que pese você estaria alegando que ocorreu essa multa, né? Mas vocês Tá não mandaram no prescrito. prazo. Não, eles têm que mandar no prazo de 30 dias, até você receber. Se o caso chegue posteriormente, às vezes ocorre, viu? Ela perde a valia, lógico. Ah, então é bom o pessoal ficar de olho aí quando recebe aí a notificação da Companhia Municipal de Trânsito. Aqui é CMT, em Santos é CET, acho que para cá também é São Paulo CT, também é CET. Então, de acordo com aqui é Aqui é a Companhia Municipal de Trânsito, de e Trânsito. outra companhia de engenharia e tráfego. Isso, e aqui porque devido à CMT, né, que era a antiga, a que tinha o transporte público na cidade, né, municipal, né, era tudo do município, era a Companhia Municipal de Trânsito, então ela passou então a CMT. Mas nos eu só idos do gostaria de Tribunal. fazer também um adendo, Sim. Márcia. Pessoal, tome cuidado porque eu estou começando a observar o que tem de radar e fiscalização é impressionante, né? Eu falo muito por São Paulo, né? São Paulo ali nas vias expressas, o radar ele é constante. Tomar muito cuidado porque assim, você vê que em alguns lugares a multa lá é velocidades 110 km, de repente vai reduzindo para 90, 70, principalmente quem na entrada de São Paulo, né? Preocupante, né? Se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba cometendo uma infração aí, imaginando que ainda estaria ocorrendo com relação à quilometragem da primeira que ela viu, né? É claro, Então é isso. se é o primeiro percurso que você vai fazer, a primeira vez do percurso, é uma preocupação, né? Mas tem o Waze também, tem aquela notificação do aplicativo, se você usa muito o Waze, ele te dá lá, diz que você está acima do Sim, limite sim, de sim. velocidade naquele trecho ali, Aham. o que é muito bom, né, Heitor? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ela te alerta, né? Então ficou aí, se recebeu, observa se recebeu durante o prazo e se estiver dentro do prazo, faça o seu recurso. Isso não quer dizer que você vai ter a multa, a sua multa vai ser extinta. Não. Se você tiver recurso, sim. Vai ter direito, sim. Se não, se você passou um semáforo vermelho lá, filmou, fotografou e tudo mais, aí, meu amigo, não tem condições. Né? Aí, agora, se você estava de blusa preta, o cinto é preto, o pessoal disse que você estava sem cinto, então há possibilidade nessa situação.
taxa Selic. Nós estamos em 12,5%. E muitas pessoas observam a taxa Selic como sendo acionamento direto sobre o cheque especial, sobre o crédito bancário. Mas o que chama a atenção é que ela atinge também o setor imobiliário. Os financiamentos, né, ficam mais caros, mais onerosos, e muitas famílias saíram daquela faixa de pessoas que poderiam adquirir o seu imóvel através do financiamento da Caixa Econômica Federal. Então a taxa Selic também está mexendo muito com essa questão do setor imobiliário, que é um setor que a construção civil é um setor que mais emprega, Heitor. Então nós temos a taxa Selic em 12,5%, num país que precisa de desenvolvimento, que precisa de estrutura de desenvolvimento e que é necessário investimento na construção civil, mas que enfrenta agora essa grande questão, né? É verdade, Márcio, a taxa Selic ela é preocupante quando ela fica em patamares muito altos, porque ela acaba trazendo uma série de fatos e consequências para a população, na qual são desagradáveis, né? Principalmente no ramo imobiliário, né? Porque reconhecedor daquele que tenta um financiamento, às vezes é muito difícil, e quando consegue, às vezes não consegue, nem consegue pagar aquelas prestações. E alertando, né, que esses financiamentos, existindo a inadimplência de 3 parcelas, né, já estaria sujeito a uma ação da Caixa para reaver aquele imóvel, né? Então seria muito interessante a pessoa, antes de querer adquirir qualquer bem, ver se está bem enquadrado, se está dentro das condições financeiras, porque às vezes a pessoa, naquela empolgação da aquisição de uma casa, às vezes imaginando que estaria resolvendo, e na verdade ela está trazendo uma sequela. Tem aquela questão do percentual, né? 30% da renda da família, aquela coisa toda, justamente para não acontecer isso, né? Sempre tem os feirões de renegociação e tudo mais, e também tem os feirões dos imóveis que as pessoas ficaram inadimplentes e perderam o direito ao imóvel, inclusive perde todo o financiamento, não é? Não tenha dúvida, perde tudo. Então, esses feirões, às vezes, é muito salutar até mesmo para a pessoa poder reaver e não ter a condição de perder seu imóvel, né? Mas eu sempre falo, sempre tem, às vezes, clientes me procuram, eles falam assim, Heitor, não estou conseguindo, antes de você entrar em qualquer, não é independente disso, qualquer dívida que você for fazer, você tem que ver se ele está enquadrado dentro do seu orçamento. Você nunca prejudicando mais do que 30% do que você tem direito da sua receita, para poder alcançar o seu objetivo da aquisição de algum bem, né? E principalmente da casa, porque, é o teto da pessoa, é onde que você vive, é onde que você tem toda a sua esperança, né? Onde você acredita que está crescendo através do sonho fugir do aluguel, né? As pessoas sonham do aluguel. Perfeito, mas só de você fugir do aluguel. E você ter toda aquela tua finança que você discutiu, você conseguiu, ganhou uma semana, tua vida inteira, e jogar num imóvel e depois acabar perdendo. Eu sempre falo, pensa 2 vezes antes de adquirir em condições. Assim, não é que eu estou dizendo para não, lógico que a pessoa tem que comprar. Mas sempre dentro das suas limitações. Não adianta você ganhar 10 mil e querer comprar um apartamento de 5 milhões, 6 milhões. Você não vai conseguir pagar isso. Você não vai conseguir chegar nessa situação. E aquilo que você investiu, você está lembrando que os financiamentos são de 30 anos, né? Tem 30 anos. 30 anos. Então, e aí você imagina, você agora, com a idade dos seus 30, você vai acabar de pagar aos 60. Sim. Então você tem que perceber isso. Há seguro se a pessoa fica desempregada, Heitor? Tem algum seguro nesse sentido? Então, Márcio, aí você precisaria ver o que está constando no contrato. No contrato, as letras miúdas. É isso, até ontem eu estava lendo até uma reportagem sobre esses contratos miúdos, né? Que até falando, acho que era de uma empresa de fornecimento de um sanduíche, né? E ele estava falando que quando eles fazem a promoção, olha, o sanduíche tal, ele não contém a carne da qual está sendo especificada, né? Até no sanduíche. E a expressão lá, mas realmente a pessoa fala, não estou sendo enganada, porque na própria propaganda está escrito lá, pequenininho, que o que contém esse sanduíche, né? Só que a pessoa, na hora de comprar, não vai ficar lendo aquelas letrinhas pequenininhas. Letrinhas miúdas lá no seu combo, né? Então tem que tomar atenção, chamar atenção nessa questão do que tem as letras miúdas em todos os aspectos, né? Todo contrato, eu sempre falo, quando você vai assinar algum tipo de contrato, qualquer coisa, leia com atenção. Se não tem conhecimento, procure uma pessoa com capacidade para isso, porque depois de assinado,
É difícil, viu? Uma das polêmicas que estão no momento agora, estamos no período eleitoral, é a questão dos promotores do Ministério Público, dos promotores poderem ser candidatos, poderem ser candidatados. De acordo com a Constituição de 1988, isso não poderia ser possível. Mas aí a gente observa o contraponto, né? O funcionário público, ele pode ser candidato. Ele sendo candidato, ele se afasta do seu cargo público, né, o concursado, e vai fazer a sua campanha. E ele recebe os seus provimentos nesse período, né? É um funcionário público. O promotor de justiça não é um funcionário público também? Sim, lógico que é. Então, mas então nós temos leis diferenciadas para o... Não, mas essa situação, e até quando você comentou agora, eu estava até lembrando, parece que tem uma decisão do ministro do STF, se não me falha memória, o Gilmar Mendes, que ele já trata do assunto, né, de que promotores e magistrados não poderiam exercer outra atividade, a não ser aquela que eles estão compelidos. E só que ele não fala qual tipo, né? Então é o seguinte, se alguém se sentir prejudicado com alguma candidatura, que procure... Entram contra o Ministério Público. Não, ele vai ter que procurar o órgão competente, que é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que vai dizer se aquela pessoa está apta ou não. Ela que tem a capacidade de coordenar e dizer quem é que está certo ou não. Se ele pode ou não pode, se pode ser remunerado ou não pode ser remunerado. A lei deve observar alguma situação que eu não estou conseguindo enxergar no momento, né? Que é essa questão do promotor em específico não poder ser candidato. Brasileiro, residência fixa, tem o título de eleitor, é promotor. Vai se afastar do cargo? Sim. Vai ser remunerado? Outros funcionários públicos também o são e o fazem. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas, por ser promotor, está definido, não pode ser. O juiz não pode ser também, então como é que fica? Sérgio Moro não é mais juiz federal. Sérgio Moro já teve seu tempo de magistrado, hoje renunciou. Mas é complexo, é muito complexo essa situação. É que nem eu falo, né? Tem situações que não adianta você querer dar sua opinião, você querer discutir. Tem que passar pelo crivo do órgão competente. Ele é que vai dizer se aquela situação é complexa ou anexa ou problemática. O pessoal usa muito o termo de estar sendo judicializado as coisas. Eu já entendo de forma diferente. Eu acho que está tudo sendo colocado à luz do direito, né? À luz da legalidade. Perfeito. À luz da legalidade. Estão judicializando. Não, peraí. Se há um problema, tem a Constituição, siga a Constituição, né? O que diz? Tem a Constituição, tem os códigos civil, Código Penal, Processo Civil, Processo Penal, Código Comercial, Código de Defesa do Consumidor, Código do Estatuto, Código do Idoso, né? Márcio, eu aprendi uma coisa nesses meus 34 anos da profissão que eu exerço, né? Determinação judicial eu não discuto. Eu cumpro. Então é o seguinte, é muito fácil, eu posso até discordar. Mas discordar é uma coisa, né? Agora deixar de cumprir é uma outra situação. É complexo, é muito complexo. No jornalismo a gente diz o seguinte, não é aquilo que eu sei, é o que eu posso provar, né? Não, é verdade. É o que eu posso provar. Muita coisa é dita, mas a comprovação de tudo é que na verdade se torna a realidade da situação, né? O direito, bom, assim, faz 34 anos fazendo isso, eu adoro o que eu faço, né? Mas assim, dando um rápido, explanar rapidamente pro ouvinte, né? Existe o juiz de primeiro grau, que é aquele juiz que vai julgar a causa inicial, né? Sim. Ele dando uma decisão, a gente chama de sentença, né? A parte que não estiver satisfeita, ela pode até recorrer, que nós já vimos recorrendo para o Tribunal de Justiça, onde são os desembargadores, onde ali você até pode invocar a matéria de direito. Saindo uma decisão, ela pode ser mantida ou reformada, a gente chama de acordo, não é? Quando dá o V-acordo, belíssimo acordo. E posteriormente, também não, sendo uma das partes não são satisfeitas, ela pode recorrer, ou através do recurso extraordinário, até mesmo com recurso especial, para instâncias superiores, né? Onde tem o STJ e o STF. Ali já a coisa é bem mais complexa, né? Mesmo porque no STF você só vai poder discutir matéria constitucional, né? Por isso que às vezes eu pego alguns colegas aí começando, pô, reitor, eu não consegui, eu não chegou, eu falo, não é assim. Você tem que
Você tem as alíneas da Constituição que permite, e do Código que permite o que pode e o que não pode ser decidido. Então são essas três. Chegou no STF, a decisão é final. Aí não dá para recorrer para mais ninguém, só Deus. É só Deus. Mas, Heitor, muito me chama a atenção essa questão do direito do consumidor. As pessoas, muitas vezes, por falta de conhecimento, não exercem os seus direitos. Né? Existe aquela questão, comprou, se está com defeito, tem que trocar, não tem que ficar mandando para autorizada, nada disso. Tem todas umas situações, e muitas vezes as pessoas não têm ideia do seu direito. Vou colocar um caso específico aqui, o direito de ir e vir, né? Se você está passando numa praça de pedágio e você não tem um recurso, ou então deu um problema no seu cartão, ou então você foi pego de surpresa, você não pode ficar preso lá. Você vão emitir tipo de uma fatura. Uma cobrança, né? Uma fatura para você. Uma fatura para você pagar. Você tem um prazo para efetuar esse pagamento, né? E curioso, Márcio, é que assim, as pessoas não têm conhecimento desses fatos, que nem você acabou de dizer. Realmente a pessoa não tem conhecimento. Fala, nossa, eu estou sem dinheiro, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Não, é só você chegar ali na praça e perguntar, estou sem dinheiro, assim, ela vai emitir um pagamento e paga, hein? Paga, porque se você não pagar, isso vai para a dívida. Vai para a dívida, vai para o licenciamento. Mas e não há limites, né? Enquanto você está exercendo o seu direito. Aí você tem que cumprir também com o pagamento, afinal de contas você está usando de um serviço. Mas é o direito de ir e vir garantido, não, Heitor? Sim, lógico que é. Essa é uma das situações, dentre várias, que o consumidor não tem noção, não tem conhecimento disso e muitas vezes não exerce o seu direito. E quando a coisa fica mais complexa, né, quando você tem essa dificuldade mais complexa, você tem um recurso da lei, né? Você vai entrar no recurso da lei, que lhe é de... As pessoas observam como se fosse algo de outro mundo, Heitor. Não, imagina. Assim, a partir do momento que você se sente lesado, eu sempre falo, procura o PROCON, dá o primeiro passo administrativamente para tentar solucionar esse problema. Caso não contrário, procura um advogado, procura algum profissional da área que seja competente para poder exercer a atividade de protegê-lo junto à justiça e alcançar o seu objetivo, né? Porque assim, o direito, né, principalmente nos casos do Código de Defesa do Consumidor, existe o caso do objetiva e subjetiva, né? Objetiva é quando o fato é concreto, né? E subjetiva é quando você tem que expressar e provar aquele fato. Mas Chama a atenção essa questão da desinformação, né? Então, às vezes a pessoa tem direito a muitas coisas e não tem nem noção, né? Procura um advogado, conversa, vai no PROCON, tem órgãos competentes que podem tirar essas dúvidas, né? E não deixa o seu direito passar. E atenção, é uma dica, né? Se você receber aquela ligaçãozinha falando de cobrança, de alguma outra situação, se você ligou para reclamar de um serviço, anota o número do protocolo. Boa, Márcio, isso é verdade. Anote o número do protocolo, a data, o nome do atendente, pega essas informações, né? Não tenha dúvida. É mesmo porque no número do protocolo ele já está dizendo o ano e o dia, né? Mas faz a anotação, eu até falo às vezes que eu até coloco o horário e o minuto que eu fiz a ligação. Perfeito. E o segundo, e o pessoal lá do escritório falou assim, Heitor, você é muito... Eu falei, não, deixa eu fazer a coisa certinha, que não custa nada, é só uma anotação. Mas assim, toda vez que você for fazer qualquer tipo de reclamação, ou qualquer ligação que ele faça indagando sobre alguma inadimplência, alguma coisa que está ocorrendo, o Márcio falou muito bem, pegue o número do protocolo e grave, porque é com ele que você vai conseguir almejar o seu direito, né? E indagando também que esses protocolos, essas gravações, essas ligações são gravadas, né? Sim. Podendo exigir também. E lembrando que tanto com o setor privado quanto o setor público, você precisa de comprovação. Então, se você está fazendo uma reclamação, vá ao órgão competente, né, protocole o seu pedido, protocole a sua reclamação, tome nota daquilo e você vai ter, pode ter, através dessa busca dos seus direitos, né, ser feito justiça. Vou lembrar o caso aqui das crianças que têm necessidades especiais e que precisam de cuidadores, né, porque precisam de pessoas a mais dentro das salas de aula para que elas possam ter o seu direito exercido, né, o direito da criança. O direito da criança. E muitas mães se valem dessa questão e vão atrás do Ministério Público, vão atrás da Justiça e têm o seu direito garantido por lei, por força da lei.
né, por força do judiciário. Então, a essas pessoas a gente rende aqui homenagem, que entendem e fazem exercer os seus direitos. E, acima de tudo, né, o direito daquele que não tem condições ainda de requeri-lo, né, de exercê-lo. Da obrigação de terceiro para prover a sua necessidade, né? Isso aí é interessante, bem. Né? Então a gente está num país onde muitas coisas são ditas que, mas algumas delas exercem muito. Só uma ressalva aí, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é espetacular, né? É impressionante, ele abrange bem a matéria, os seus artigos, as alíneas e seus incisos. Ele é bem... O pessoal sempre brinca nas rodas de conversa de que duas coisas que... Claro, uma coisa que dava prisão no país era não pagar a pensão alimentícia, né? Mas agora são duas. Não pagar a pensão e dirigir bêbado. As duas dão cadeia, então atenção, hein? Cumpra com as suas obrigações. 9h39. O programa foi super rápido hoje. Heitor participando conosco. Heitor, mais alguma colocação? Não, Márcio, só agradecer aí a oportunidade de estar aqui na rádio e fazer parte dessa bancada. Mais uma vez agradeço a sua paciência e a paciência dos ouvintes. Não, muito pelo contrário, você vem aqui trazer luz do direito em cima de muitas questões e opinião sobre as matérias que fazem parte do nosso país, da nossa região, da nossa cidade. Falando de Cubatão a partir de segunda-feira também com mais informações sobre Cubatão. Atenção, essa questão do aumento do funcionalismo e alguns outros pontos também, falando sobre poliesportivo. Agradecer ao Heitor, agradecer a Maria Clara, agradecer a sua audiência. Tenha um excelente final de semana. Sol, chuva, Dia das Mães chegando. Parabéns a todas as mamães. Seja mamãe, vovô, da vovó, quer dizer. Todas as mamães pelo seu dia espetacular. Apesar que o Dia das Mães são todos os dias. As mães. Fique com Deus, bom fim de semana e até segunda-feira, às 9 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.